No vídeo anterior a gente viu por que fazer controle de congestionamento. Nesse vídeo a gente vai ver o que controlar, né? O que a gente controla para evitar o congestionamento. Relembrando novamente, o TCP fornece um fluxo de bytes bidirecional com controle de fluxo. O controle de fluxo serve para o emissor respeitar a capacidade do receptor. Quando a gente fala de capacidade, a gente está pensando em tamanho de buffer no sistema operacional. Tá? A gente não está pensando em capacidade da rede, é uma capacidade de memória do host receptor. Mas então, o que a gente faz com relação à capacidade da rede? Bom, da perspectiva do emissor, existem 3 lugares nos quais os pacotes podem estar. A gente já viu isso, né? Eles podem estar em filas no meio do caminho, podem estar em enlaces, propagando dentro dos enlaces, ou pode ser que eles até já chegaram, mas a gente ainda está esperando a confirmação deles voltarem. Bom, com esse modelo, a gente já consegue controlar para que a gente nunca exceda uma certa uma certa taxa de transmissão aqui. Como que a gente pode fazer isso? Suponha que é de nosso conhecimento que a taxa de transmissão desse enlace aqui é de 5 megabits por segundo e a gente não quer exceder essa taxa para que não se forme fila aqui atrás desse enlace. E suponha que a gente conhece também o RTT, né, o tempo de ida e volta. O tempo para um pacote vir daqui até aqui e outro pacote voltar. No caso, a gente está pensando no acknowledgement, né? Suponha que esse tempo de ida e volta é de 100 milissegundos. Então a gente consegue ajustar esse tamanho de janela para esse produto, 5 megabits por segundo vezes 100 milissegundos. Tá? De forma que a gente não vai exceder a capacidade desse link. Então a gente consegue usar o campo de tamanho de janela, que originalmente foi criado para a gente saber o tanto de espaço que tem livre no buffer do sistema operacional, a gente consegue usar para outro propósito, que seria limitar a banda que está trafegando aqui por esse enlace. Só que na prática a gente precisa das duas coisas, né? Então no trabalho 3 a gente não está implementando essa questão do controle de fluxo, mesmo porque lá a gente repassa para a camada de aplicação imediatamente tudo que a gente recebe. Então lá não faz muito sentido isso, mas na API do sistema operacional, em que a gente pode escolher, a partir do espaço de usuário, deixar de ler dados, manter esses dados em buffer no sistema operacional e ler só quando a gente quiser, aí faz bastante sentido a gente ter o controle de fluxo, para a gente impedir que esse buffer estoure. Na prática, que a gente tem toda essa API completa, como ela existe no sistema operacional, faz sentido a gente ter esse mecanismo de controle de fluxo. Tá? Então a gente não pode se livrar dessa janela do receptor, que é informada do receptor para o emissor. Então isso aqui é um campo do cabeçalho TCP. Quando o receptor manda um ACK, existe um campo no cabeçalho que chama Window Size que ele informa esse valor. No caso lá do trabalho, a gente está mantendo um valor razoável lá fixo. Então, além dessa janela, a gente vai ter que pensar em uma nova, que a gente vai chamar de janela de congestão, ou abreviando CWND, que seria uma abreviação de Congestion Window. Ela é mantida pelo emissor e o emissor vai ter que, de alguma forma, estimar esse valor aqui. Ele não vai ser informado pelo receptor. E a gente já vai ver por que não tem como ele ser informado pelo receptor, ao contrário desse outro tamanho de janela. Esse outro tamanho de janela é fácil perceber que ele pode ser informado porque ele tem a ver com o status do receptor. Aqui já depende de status da rede como um todo.
gente vai ver por que isso é complicado, que não faz sentido a gente achar que o receptor vai conseguir informar isso diretamente para o emissor. Então, a janela de congestionamento limita o número de bytes em voo, né, o número de bytes que estão de alguma forma lá no meio do caminho e não foram confirmados ainda por alguma daquelas 3 situações, da mesma forma que a janela do receptor. Então ela tem o mesmo comportamento. Então a gente vai ter 2 tamanhos de janela e a gente vai sempre respeitar o que está mais limitando a quantidade de bytes a serem enviados. A gente não vai ultrapassar nenhum desses 2 tamanhos nunca, se a gente for para uma implementação completa de TCP. Sempre que um byte a mais é confirmado ou julga-se que ele foi perdido, um byte a mais pode ser enviado. Isso é chamado de auto-relógio, né? Self-clocking. Por que a gente não limita a taxa em vez de limitar a quantidade de bytes, né? Tamanho de janela, quantidade de bytes? A resposta é: self-clocking é poderoso, imagine o que acontece se estiver fora de 1%. O que ele está falando aqui que está fora? Por exemplo, o relógio. Se a gente tiver o relógio dos dois, do transmissor e do receptor fora de 1%, eles não estiverem correndo na mesma taxa, isso acontece. É um problema fundamental em computação que a gente nunca consegue sincronizar 2 relógios perfeitamente. Sempre tem variações aí. É claro que não vão ser de 1%, vão ser variações menores em hardware moderno, mas ainda assim a gente nunca consegue sincronizar perfeitamente e essas diferenças são cumulativas. Então a gente tem que pensar que se para o receptor a velocidade que ele está medindo lá é de 1 megabit por segundo, só que na realidade é de 1,1 megabit por segundo se for medido pelo relógio do emissor, imagine que esses 100 kilobits por segundo a mais vão acumulando cada vez mais porque eles estão lá constantemente a cada segundo trafegando. Então, quando a gente mede quantidade de bytes que podem ser trafegados, e daí a gente vai atualizando isso conforme a gente vai tendo as confirmações de recebimento, em vez da gente usar um relógio como base, a gente simplifica muito o design do algoritmo, que a gente não precisa mais contar com esses relógios sincronizados. Qual a quantidade de dados que pode estar no enlace em um dado momento de tempo, um dado instante de tempo, né? Então aqui a gente tem 2 perguntas para a gente poder fornecer essa resposta. Primeiro, o quão rápido o enlace consegue enviar os dados, e 2, quanto demora para que os dados sejam confirmados sem enfileiramento, né? Então, basicamente aquilo que a gente já tinha desenhado nos slides atrás. A gente precisa saber aqui a capacidade do link e o RTT, né, o tempo de ida e volta. Se a gente multiplica os dois, a gente tem aqui a quantidade de dados que podem estar em voo, que basicamente é o tamanho da nossa congestion window, da nossa CWND. A gente chama isso de produto banda vezes atraso. Então, o valor correto é justamente o produto banda vezes atraso, é o valor correto para CWND, para Congestion Window. Por quê? Esse valor mantém um enlace sempre ocupado e não vai chegar a formar nada estrangulando essa fila. Tá? Não vai começar a acumular dados, não vai gerar um gargalo. Só que vejam que esse é o valor correto quando a gente tem um único fluxo, por exemplo, uma única conexão TCP. Se a gente tiver vários fluxos, por exemplo, várias conexões TCP, ou outros tipos de fluxos nos quais os dados são correlacionados entre si, por exemplo, o UDP, quando a gente troca dados via UDP, a gente não chama de conexão, porque a gente não precisa
entrar em acordo com a outra ponta para transmitir dados. A gente já pode começar a transmitir desde o início. Por isso que a gente fala que não tem uma conexão. Mas geralmente a gente troca uma certa quantidade de dados entre um par de computadores no ODP. Então a gente não deixa de ter um fluxo. Tá? São dados que estão correlacionados entre si. A gente quer mandar uma sequência de dados grande que está quebrada em vários pacotes para outra ponta. Então a gente chama isso de fluxo também. Então imagina que a gente tem N fluxos. Então a gente tem que dividir a quantidade total que a gente tem disponível entre esses N fluxos. Então cada um teria que usar uma janela de BDP, né, que seria aquele produto banda vezes atraso, dividido por N. E a gente não vai ter perca, contanto que a soma de todos esses tamanhos de janela, de todos os fluxos que estão passando, não exceda, né, BDP mais o tamanho da fila que tem lá no meio do caminho. Porque senão, eventualmente, essa fila vai estourar e daí a gente vai acabar perdendo dado porque não cabe nela. O problema é que os valores ideais para a janela de congestionamento são desconhecidos em tempo de execução. Então, o emissor TCP tem vários parâmetros que não tem como ele medir. Não tem como ele saber qual que é a velocidade do enlace que funciona como gargalo na comunicação. Ou, em outras palavras, seria o enlace mais lento dentre todos os enlaces do caminho, desde partir do remetente e chegar até o destinatário. Então, ele não sabe isso. Ele não conhece a rede. Tá? Ele não sabe todo o caminho por onde está passando. Mesmo que ele faça um trace route, ele não vai saber quais que são as características dos enlaces que ligam cada par de roteadores. Então, não tem como saber. Ele não sabe qual que é o RTT mínimo sem enfileiramento, porque ele vai observar uma rede que tem outras pessoas usando. Então, por mais que ele ainda não tenha começado a usar a rede, essa rede é compartilhada com várias pessoas, potencialmente com o mundo todo, se ele estiver passando por um caminho que passa, por exemplo, por vários países, vai ter muitas e muitas pessoas usando roteadores em comum com ele, e essas filas, com certeza, vão ter pacotes dentro delas. Então, não tem como ele medir o RTT quando as filas estão vazias, para ele ter esse valor aí mínimo para usar como base. E não tem como ele saber o número de fluxos que estão competindo entre si pelo mesmo gargalo. Então, a gente vai ter esses roteadores aí no meio do caminho, a gente não sabe fluxos de, às vezes, outros países, outros lugares completamente diferentes da internet estão passando pelo mesmo roteador que a gente está usando, e não tem como a gente saber quantidade de fluxos que está passando por lá. Então, como que a gente faz para aproximar a janela de congestionamento, né, o CWND, correto, sem sermos oniscientes, né, sem a gente saber tudo, ter uma visão global de toda a rede que, no pior caso, pode ser até a internet inteira, né? Então, a gente vai tratar sobre isso no próximo vídeo.